Oi, gente, bom dia. Aqui é a Simone de Oiá, falando para o canal Mãe na Balaba Fefé, ou Simone de Oiá. Resolvi esse problema, botei os dois nomes. Eu vim aqui falar com vocês hoje a respeito de um assunto muito sério. A respeito, me fizeram uma pergunta e aí eu resolvi responder através de vídeo também, porque pode ser a dúvida de muitas pessoas, né? Então, me perguntaram o que acontece com uma pessoa que em vida ela foi uma pessoa má, uma pessoa que foi traficante, por exemplo, um exemplo, que matou, que roubou, que fez N coisas assim, né? Que posso dizer, muitos crimes, né? Que são crimes universais e contra as leis de Deus, as leis universais de Deus. Porque todos nós sabemos que nós temos as leis dos homens e as leis universais. Está escrito em todas as diásporas, né? Tanto africana, como na Bíblia também, como no Alcorão. Então, tem certas coisas que Deus foi tão generoso que Ele colocou em todas as religiões. Por mais que você pense que não tenha, lá está, se você souber interpretar, uma lei universal de Deus ali. Então, o que acontece quando as pessoas desse calibre, né, as pessoas que não têm amor nem temor a Deus e fazem coisas ruins aqui na Terra, assassinatos, perversão com criança, crimes contra as leis universais, né, que traficam, colocam pessoas em situações de rua, colocam pessoas em situações de demência, tudo por ganância, né? Porque é uma ganância, cada vez quer mais, quer mais, quer mais dinheiro, nunca chega, e é uma prisão porque a pessoa não consegue sair daquilo e acaba morrendo, na maioria das vezes, vai preso e no final ainda morrem de forma tenebrosa, né? Como a gente já viu várias vezes. Eu moro no Rio de Janeiro, aqui está uma cidade completamente perdida, uma cidade assim que você até sai, até você vai em algum lugar ou outro, mas dependendo do lugar você fica até com muito medo de sair por causa da violência, que é tanta, muita violência. E aí você não tem para onde fugir, né? Nem dentro de casa, às vezes você está seguro. Graças a Deus eu moro num lugar que é assim, um pouco mais seguro, não tem tanta violência, até existe, mas não é uma coisa que você possa dizer assim que é gritante, né? Tem certos lugares pingadinho, aonde eu moro não é. No Rio de Janeiro não, Rio de Janeiro como um todo, Baixada Fluminense, Zona Norte, Zona Oeste, sabe, Zona Sul, isso tudo tá sempre acontecendo coisas assim terríveis, terríveis. Nos morros, então, nas favelas, meu Deus, está uma guerra. Mas enfim, o que acontece, né? Nesses casos, essa pessoa, quando ela falece, quando ela parte, né? Como a gente fala dessa para melhor, que ela vai por ela vai pro céu, entre aspas. Mamãe Ansan pega ela, e aí Mamãe Ansan vai levar ela para os 9 céus, que a gente sabe que existe. São os 9 níveis, né, de evolução que existe para nós, pessoas aqui da Terra, da terceira dimensão. Quem não sabe sobre esse Itã, um dia eu vou contar aqui sobre o Itã de Mãe Ansan, da minha mãe, né, de Mesaorum, dos nove céus. E vou falar também um pouco sobre essa questão, né, de céu e inferno, de vai para o céu, vai para o inferno, o que acontece, né? Primeiro que essa pessoa é atraída, né, pelos iguais dela que faleceram. Então é como se fosse um vampiro.
Vamos dizer que essa careta aqui é a pessoa que faleceu. Então ela falece, na mesma hora vem iguais dela e agarram ela e tiram ela, né? É uma força fora do comum. E então ela é levada por esses iguais a ela para sombras, um lugar de sombra e de muita dor. Por que muita dor? Porque nesse momento que ela chega nesse lugar, é passado para ela como se fosse toda hora, né? Se ela aceitou, principalmente que faleceu, ela vai ver toda hora as atrocidades que ela fez e as consequências daquilo que ela fez. Vou tomar como exemplo um traficante que inicia alguém no tráfico, ou inicia alguém a cheirar, a fumar, é a pessoa que oferece, né, e está sempre ali junto naquela confusão. O que acontece? Ele vai ver aquele momento e vai ver tudo que decorreu a partir daquele momento, toda a desgraça que ele causou na família dele, que ele causou para os amigos, para a mulher, para a esposa, para a mãe, para o pai, né? Para a mãe e o pai de outros, porque ele também vai vender para outras pessoas e essas pessoas vão causar uma dor para a mãe, para o pai, para a família, para a namorada, para a esposa, para os filhos. E isso é uma cadeia, porque ele não faz isso com uma só pessoa. Ele não vende só para uma só pessoa. Uma boca de fumo é minúscula perto do aglomerado da fábrica, da empresa, que é, né, uma favela. Digo favela porque é o que acontece aqui no Rio, né? É a minha vivência. Um aglomerado que é o tráfico no Rio de Janeiro. Então imagina a quantidade de pessoas que são afetadas por conta desses traficantes que estão ali vendendo. Aí vem uma pessoa cínica qualquer, porque eu chamo de cinismo isso, dizer, compra porque quer, né? Tá vendendo porque tem quem tem para comprar. Mas muitas das vezes a pessoa, não estou passando a mão na cabeça de ninguém, estou apenas levando vocês a pensar. Muitas das vezes a pessoa está ali porque ela tem um problema psicológico muito grande. E, sinceramente, eu já não vivi na favela, mas convivi com pessoas de favelas. E você vê desde muito pequeno crianças lidando com isso, com o pai e com a mãe fumando maconha, cheirando, indo comprar para a mãe e para o pai. E aí o que acontece? A mãe e o pai perde aquele poder de mãe e de pai de dizer não, você não vai fazer, não, você não vai. Porque se torna comum, se torna um lugar comum. Você olha para um lado, tem gente fumando, você olha para o outro, tem gente cheirando. Você olha para frente, teu avô tá cheirando, tá fumando. Você olha para o lado, tá seu tio também fumando, cheirando qualquer coisa, cheirinho da loló, aqueles sprayzinhos, sei lá como é que chama aquilo, êxtase, e tomando balinha. Então você cresce naquele meio. Fora isso, apanha. Eu já vi criança de 9 anos na favela apanhar porque queria tomar banho. Olha isso. Porque queria tomar banho. E o pai usava muito pó, né? E achava que não podia tomar banho aquela hora. 5 horas da tarde, 4 horas da tarde. Pode tomar banho. Uma pessoa pode tomar banho a hora que quiser, gente. Tem água. E na favela, aqui no Rio de Janeiro, ninguém paga água, ninguém paga luz, ninguém cobra. A Light não vai, a SEDAI não vai lá. Quem paga a água, a luz dele sou eu. E pago na minha casa uma exorbitância. Os meus vizinhos que pagam de luz uma exorbitância. Para poder compensar o que esse pessoal gasta de água e de luz que não paga. Então, assim, são coisas que vão causando traumas. E esses traumas culminam ali. Eu tô só fumando maconha, é uma erva, é uma planta. Só que para nós, né, nós que somos de religião afro, ou qualquer religião, essa planta, o que ela faz? Ela tira a consciência da pessoa. Então, o orixá, ele não chega, porque a pessoa não está ali natural. Se para a gente poder, né, fazer uma gira, fazer um xirê, fazer uma comemoração, a gente precisa estar com o corpo limpo, precisa não beber, não fumar um cigarro, que
também é uma droga, uma bebida que também é uma droga, mas que causa, de repente, até mais desgraça do que outros, né? E nem precisa outras pessoas oferecerem, mas são lícitas. Vende em qualquer esquina, em qualquer bar. A gente não pode beber nem fumar para poder estar ali, né? Estar ali salvando, exaltando o sagrado. Imagina você cheirar, imagina você fumar. Você ter um orgão, você ter um rodante que utiliza dessa prática. Então é bem complicado, porque essas pessoas elas não conseguem ficar muito tempo sem usar. Então o que acontece? Voltando lá, né? Nesses casos, essas pessoas, né, que cometem essas atrocidades, cometem esses delitos graves para a humanidade, elas são tragadas. Eu não digo só o uso de droga, não, é um exemplo que eu estou dando. Tem também muito político que rouba merenda de comida, né, da boca de criança. Tem muito político que rouba dinheiro à toa, como eu falei, a ganância, ele sempre é ganância, querendo mais e mais e mais e mais e mais. Isso acontece com qualquer um, tá? É um exemplo que eu estou dando, mas isso acontece com qualquer um que seja do mal, que tem uma mente, que tem um ori negativo, que tudo, se você der essa caneta aqui para ele, ele vai pensar, poxa, como que eu vou conseguir dinheiro com essa caneta? Um exemplo, você dá um cartão para ele passar de passagem, porque ele precisa para o médico, e ele pensa, como é que eu vou fazer para vender essas passagens nesse cartão? Isso é um ori ruim, porque ele só pensa o quê? Só pensa no ganhar, no ter, e não no ser. Não pensa, poxa, vou precisar desse cartão, vou precisar dessa caneta para eu anotar alguma coisa, vou estudar, né? Vou dar para o meu filho estudar, esse cartão eu vou dar para minha filha ou para o meu filho ir fazer um curso, ir no médico, para minha vizinha ir no médico, ela está sem dinheiro. Não, ele pensa em tirar o dinheiro que vai ficar ali naquele cartão, vai vender as passagens para outras pessoas venderem, não sei como é no estado de vocês ou no lugar onde vocês moram, mas aqui no Rio de Janeiro tem muita gente que fica na porta de entrada do metrô ou na porta de entrada do trem, vendendo a passagem mais barata do que a passagem é no guichê. E aí, da onde saiu aquelas passagens? Saiu dessas pessoas que vendem o cartão de passagem delas. Porque elas se acham no direito de fazer isso. Então, essas pessoas têm um ori ruim. Então, quando eu falo assim, as pessoas que causam dor, que tem... Na verdade, eu estou falando de pessoas que têm um ori ruim. Tem um ori de mercenário, um ori de quem quer, porque quer tirar vantagem de tudo, qualquer coisa. Você dá uma roupa para ela, ela vai vender aquela roupa para poder ganhar um dinheirinho. Tudo bem, às vezes não tem o que comer, não tem, sei lá, não tem, tá faltando coisa dentro de casa, o que não estou recriminando. Estou apenas dizendo que a pessoa tem que ter um ori bom, tem que ter um discernimento de que você está fazendo aquilo por um motivo que seja plausível. Não fazer por fazer ou fazer por maldade, tá? E aí, né, após ser resgatada por esses iguais, por essas pessoas que de repente até trabalharam com elas, vamos voltar ao exemplo de traficantes, tá? Assim, de pessoas que são assassinos de profissionais. Então, os assassinos, colegas deles que morreram antes, vão estar na mesma energia que ele. Outros assassinos vão estar na mesma energia que ele. Essa pessoa morreu, né? A caneta é o exemplo. Essas pessoas que estão na mesma energia que ele, pegam ele, sugam ele, levam ele para um lugar, né, de sombras, de dor, chamado umbral, tá? Que tem muito sofrimento. E o dia que ele chegar lá, o arrependimento e o desejo de não ter feito aquilo vai ser muito grande. E aí, dependendo, para cada um, tem um tempo nesse lugar, né? Que aqui na Terra, nós temos o tempo cronológico, nosso tempo de terra, do relógio. Mas lá no Orum, não é o mesmo tempo, não tem tempo.
assim, cronometrado. Então, para a gente aqui, vamos dizer, um exemplo, 7 anos, 3 anos, 4 anos, para eles lá é uma eternidade, porque é um local onde você sente cheiro de enxofre, sente cheiro de cocô de merda, sente cheiro de gente podre, de pessoas podres. Ele vê as pessoas que ele morreu apodrecendo. É um lugar horrível, 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 horrível. E aí, esse arrependimento, obviamente, bate, né? Porque nem todo mundo é mal, nem todo mundo é bom. De todo mal e de todo bom. Então, também tem isso. E aí ele começa a se arrepender das coisas que ele fez. Né? Aí, quando o desejo de reparar, o desejo de perdão, né? O desejo de ter se arrependido do mal que ele praticou, chega realmente ao coração dessa pessoa, aí sim vem os espíritos de luz, né? Geralmente os Exus, entre outras pessoas assim conhecidas da família que também faleceram, vai lá e resgata essa pessoa, tá? Retira ele desse lugar e eles então serão conduzidos a postos de atendimento espiritual conhecido como colônias. E nessas colônias eles serão tratados, tá? Psicologicamente, mentalmente, o corpo também, porque muitos deles parece que são mordidos, que são, sabe, arrancados pedaços. E vão tratar ele, vão ensinar ele a parte espiritual, dizer que faleceu, dizer que precisa se preparar espiritualmente para, de repente, voltar à Terra e cumprir o seu karma, cumprir aquilo que lhe foi dito, que lhe foi combinado, que ele combinou, que ele marcou, tá? Porque as religiões nos preparam, né, para essa passagem, para a passagem do Aie por um. Toda religião prepara. E quando a gente não tem religião, quando a gente finge ter uma religião, quando a gente não estuda essa religião a fundo, quando a gente não conhece essa religião a fundo, o que acontece? A gente não está preparado. Então a gente morre, falece, né? E você fica, Deus dará. Fica, meu Deus, o que aconteceu? Muitos não acreditam. E viram egum, ficam zanzando pela terra, né? Que não é o caso dessas pessoas, é um caso de uma pessoa comum. Bom, um outro exemplo, vamos dizer, se eu não soubesse que existe o Aie e existe o Orum e que eu estou aqui só de passagem e que pessoas irão me resgatar, amigos meus familiares irão me resgatar, mesmo que eu passe um tempo no umbral, mesmo que eu passe um tempo numa zona terrível, né? Como nós sabemos, são 9 Oruns. E então, mesmo que eu passe nesses locais, eu sei que um dia aquilo vai acabar e que alguém vai me resgatar. Imagina uma pessoa que acha que nunca vai sair dali. Olha o desespero, o tom de desespero. Os gritos, eles escutam gritos também de outras pessoas e deles, eles também gritam. Imagina a confusão mental e assim o caos que deve ser, não sei, né? Quando eu morri. Graças a Deus, ainda estou aqui viva, mas você imagina o grau que deve ser de desespero, de loucura, sabe, de desesperança. E assim, não pode nem morrer porque já está morto. Então, tô rindo, mas o assunto é sério, eu digo assim, porque muitas das vezes a pessoa se sente desesperada e a pessoa também comete outro pecado capital, já que se é que existe pecado, na nossa religião não existe pecado, mas assim, só para explicar melhor, que é o suicídio, né? Matar a si mesmo, não mata outra pessoa, mas mata a si mesmo. É um das leis universais que a gente não deve cometer. Mas nem essa possibilidade a pessoa tem, ela já está morta. Então, assim, todos nós nascemos livres, temos o livre-arbítrio, que é outra lei universal. Então, a gente tem a nossa opção de escolha. E seja qual for a escolha que nós fizermos, nós temos que nós vamos, né? Vamos ter que
sofrer as consequências dessas escolhas. Quando a gente chegar no Orum, no céu, no outro lugar, no outro lado, né? Que a gente não vê, que Deus é tão perfeito que Ele não deixa a gente saber o que acontece, o que a gente fez de bom, o que a gente fez de ruim. Então a gente tem que estar aqui na Terra sempre vigiando e procurando fazer aquilo de melhor, para que o nosso Orim seja positivado sempre, seja sempre positivado. E uma coisa que eu aprendi muito pequeno com o irmão Marcos, que era o médium não, desculpa, minha mãe era médium, ele era o guia da minha mãe, um guia oriental, que ele me dizia quando eu era pequena, que o bem que eu faço é meu advogado em qualquer lugar, aqui e no céu. Então a gente tem que procurar sempre fazer o bem, tá? Porque as pessoas, elas pensam que fazer o bem é você ser boba, é você ser otário. Você está sendo otário, a pessoa te bateu e você está dando a outra face, você não é Jesus Cristo para isso, entendeu? Mas a religião, o principal dela, da religião, é conduzir você a esse pensamento, que o bem que você faz é seu advogado, em qualquer lugar. E aí você não teme, porque quem sabe o que colhe, não teme a colheita. Se você plantou bem, você vai colher o bem. Agora, se você plantou tempestade, você vai colher o quê? Você quer colher flores? Obviamente que não. Você vai colher tormenta, né? Plantou o mal, vai colher o mal em dobro, em triplo, porque vai juntando, quando vem a cobrança, vem de uma vez só. Então eu estou aqui para dizer a vocês que a prática do bem, da justiça, tem como consequência também o bem e a justiça. Tá? É preparar você para o melhor quando a hora chegar, né? E enquanto você está aqui na Terra. Daí a necessidade da gente liberar, né? De você se libertar das falsas doutrinas, se libertar das pessoas que te influenciam negativamente, né? Das pessoas falsas, do mal que você faz. Você procurar fazer o bem o mais rápido possível, porque ainda dá tempo, você está vivo. Então, é só conhecendo a verdade, só conhecendo a sua religião e tudo aquilo que prega, né? Não estou dizendo que todos nós devemos sempre fazer o bem o tempo todo, ser uma bobona, um bobão, né? Como eu falei da segunda. Não é isso. Por favor, me entenda. O que eu quero dizer é que sempre que possível, alguém bater na tua porta, está precisando de uma comida, você dê aquela comida. Mesmo que seja a única comida que você tenha. Você pode ter certeza que você não vai ficar com fome. Vai acontecer alguma coisa que talvez aquele dia, naquele horário do almoço, por exemplo, você não tenha comida, mas mais tarde vai chegar um prato de comida para você. Se você tiver fé naquilo que você carrega no teu sagrado, naquele Senhor que está lá em cima, que se chama Orúmila, para alguns Oxalá, Deus, o nome não importa, o nome é só um detalhe. Eu costumo dizer que o nome é só um detalhe. Às vezes, quando eu era mais nova, eu brincava muito disso. Eu sou Simone, mas eu brincava muito disso. Como é seu nome? Ah, Amanda. Como é seu nome? Camila. De vez em quando eu inventava um nome. Para brincar. E também eu achava engraçado. E também porque eu falava, não, como eu falo até hoje, o nome é só um detalhe. O importante é você conhecer a pessoa profundamente. Você se dar a oportunidade disso. Então, é verdade, assim, resumindo, né, tudo que eu falei, o importante é você conhecer a verdade, porque a verdade vos libertará. Assim está escrito na Bíblia, assim Jesus Cristo falou, e com certeza nosso mestre maior, a gente sabe que ele não veio aqui à toa, né? Veio nos trazer muitos conhecimentos que, infelizmente, algumas pessoas deturparam e deturpam até hoje, mas algumas coisas é verdade, porque é uma verdade universal. E a verdade é essa.
A verdade é que você planta aquilo que você colhe aquilo que você plantou. E para você ser um espírito, né, liberto, você precisa, liberto dessas mazelas, né, você precisa exatamente isso, que é você procurar zelar pelo seu ori, zelar pela sua pessoa em vida, para que em morte você não venha a penar, ou não venha a penar aqui em vida mesmo, porque nosso planeta está passando por uma grande revolução. Há anos atrás, em 2020, nós tivemos uma grande pandemia. Sabemos que virão outras, né? A peneira está passando. Quem tem que ficar, fica. Quem não tem, vai embora. E os que ficam cada vez penam mais, tem mais uma oportunidade de aprendizado. E muitas pessoas estão desperdiçando isso. E quando vier a próxima peneira, lá vai mais gente embora, porque não merece ficar aqui, até ficar aqui só aqueles que merecem. E daí, sim, a Terra vai entrar no seu eixo normal, né? No sistema solar, e sim, a Terra será um paraíso. Eu acredito nisso. Esse mestre da minha mãe me ensinou isso há muitos anos atrás, lá nos idos de 1980 aí, 90 aí. Então, no tempo de João Boninha. Então, eu acredito nisso. Apesar de ser de matriz africana, que eu sei que é meu de herança, que ele também falou que eu deveria seguir, porque é meu de herança, eu estava na religião errada, porque existe isso também, a pessoa às vezes está na religião errada. Mas aí é com cada um, né? Tem gente que acha que a salvação está em ir todo dia em certos lugares. Está metido lá dentro, em certos lugares, seja no centro, na igreja, em qualquer lugar. E não é. A salvação é você, é individual. É você com você mesmo, com seu espírito, com aquilo que você concordou, com o seu karma, com o seu destino, e fazer o melhor possível para que aquele karma, aquele destino se dissipe. E é você só. É você com você mesmo. Não é você com fulano, beltrano, ciclano, com A, B, C, comigo, sacerdote, com padre, com um pastor, a pastora, a missionário, seja lá quem for. É você e Deus. É você e Deus, porque no final vai ser sempre assim. Vai ser você e Deus e o dia D. Ou seja, o dia de prestar contas. E esse dia chega para todo mundo. Então não se esqueçam disso. Procurem plantar o bem para colher o bem. Procurem fazer o melhor possível, dentro do possível, dentro do que vocês podem fazer, dos seus limites, mas façam. Não deixem de fazer. É um conselho de boba que eu estou dando para vocês. Como eu costumo dizer, um conselho de boba. De pequenininha que eu sou, estou dando esse conselho. Não adianta você tentar ser esperto, porque aquele lá, ó, não dorme. Não dorme, é onipresente, ou seja, está em qualquer lugar. É onisciente, ou seja, ele sabe de tudo. E é onipotente, ele pode tudo. Então, devemos temer a Deus, ao Lorum, ao Urumila, sim. Devemos ter temor a Deus, porque por causa dessas 3 características dele, nada está escondido. Tudo que você faz, ele sabe e pode ter certeza, vai ter cobrança. Até porque nós temos Exu, nós, da diáspora africana, temos Exu, nós temos Ogum, nós temos Oxalá, acima de tudo, né? Zambi, nós temos Tempo, nós temos Xangô, Musazi. Então, temos todos e tudo que precisa para ser cobrado, nessa ou em outra vida. Que o Oxalá é energia, né? Ogum é energia, Orixá em geral é energia. Então está em qualquer lugar, está na minha palavra, está nesse momento aqui que eu estou conversando com vocês, informalmente, tentando passar para vocês uma mensagem, como eu falei, de boba,
que eu recebi há muitos anos e devido aos acontecimentos da vida ultimamente, que eu ando vendo, eu resolvi deixar registrado aqui, porque aqui no YouTube vai estar registrado pro resto da vida isso. Um dia eu vou passar dessa para melhor, né? Vou lá, né? Chegar o meu dia D, mostrar o que eu fiz de bom. E com certeza esse vídeo aqui, esse pedacinho vai estar lá, né? Eu penso que esteja como uma coisa boa que eu deixei para vocês. Meu grande beijo, meu colofé, meu mutumbá, meu mucuyu, meus respeitos aos mais velhos. Um beijo a todos vocês, meus inscritos. E aqueles que fazem parte da minha comunidade, gente. Agora eu tenho uma comunidade. Se inscreve aí para a minha comunidade. Por enquanto, minha comunidade está aberta a todos. Eu não estou monetizando. Então, aproveitem, tá bom? Um grande beijo e que Oxalá nos abençoe. O Oiá abençoe a todos vocês. E a bênção. Beijo, até mais.